O Banco Central deve manter a tendência de redução da taxa básica de juros durante reunião do Comitê de Política Monetária, que começa hoje e termina amanhã, quando o anúncio será feito. A prévia do PIB de janeiro, que registrou crescimento de 0,6%, um crescimento bem acima do esperado, é um fator que pode indicar um novo corte. Repórter Camila Yunes. Nesta quarta-feira, o Copom vai anunciar os próximos passos sobre a taxa Selic. A avaliação de economistas é de que o Banco Central deve manter a redução de 0,5 ponto percentual. Assim, a taxa de juros deve ir de 11,25% para 10,75%. Para o economista e presidente do Conselho de Administração da GIV Mauá, Luiz Fernando Figueiredo, o Brasil está passando por mudanças e os juros seguirão caindo. Nós estamos agora numa fase de transição, onde a inflação já está mais baixa, mas o juro ainda está relativamente alto. Então, o juro está segurando essa atividade mais do que ele vai segurar um pouco mais para frente, porque o Banco Central está nesse ritmo de queda de juros, né? A dúvida é se o Banco Central vai continuar com o mesmo discurso, dizendo que as próximas reuniões continuarão com o mesmo passo, com o mesmo tamanho. A expectativa é de que a taxa Selic continue caindo ao longo dos próximos meses, chegando até o final deste ano de 2024 em torno de 8% e 9%. Para muitos analistas, essa redução de juros deve atrair cada vez mais investimentos para o país. A preocupação com a inflação e a elevação da taxa de juros não é uma exclusividade do Brasil. Durante a trilha de finanças do G20, que ocorreu na cidade de São Paulo, ministros de vários países destacaram um alerta com os indicadores. Nesta semana, o resto do mundo também estará de olho nos Estados Unidos. Por lá, o Federal Reserve vai anunciar na quarta-feira se mantém ou não a taxa de juros. Na última reunião, o Banco Central americano decidiu manter a taxa entre 5,25% e 5,50%. As projeções apontam que não só os indicadores serão mantidos, como o Fed deve indicar uma demora para cortar os juros. Então, o Banco Central americano tem que esperar um pouco mais essa atividade enfraquecer para abrir um espaço para reduzir a taxa de juros. O mercado hoje projeta uma redução, principalmente em junho, mas podendo ser mais para frente, entre julho e agosto. Nesta semana, os bancos centrais do Japão e da Inglaterra também vão se reunir para discutir política monetária e taxa de juros. Muita coisa para a gente conversar, então, relacionado à economia, e é por isso que a gente recebe Ariane Benedito, economista, que sempre está com a gente aqui na Jovem Pan. Ariane, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo espaço para a gente falar do principal assunto aí da semana para o mercado e para a nossa economia. Pois é, Ariane, eu já começo te perguntando, então, quais são os próximos passos do Banco Central e até que ponto essa taxa Selic deve cair? A expectativa do mercado é de manutenção até junho, né? A gente tem esse consenso no mercado de uma queda de 50 pontos base para a Selic, deixando a Selic entre ali 8,5% e 9%, é o que divide as expectativas, né? Ainda assim, vale lembrar que essa manutenção da taxa, né, em relação aos cortes, ela não visa a economia de 2024, nesse início de ano, nesse primeiro semestre. Essa discussão toda de tomada de juros agora é para frente, né? Depois do final aí do ciclo esperado, que é junho, a gente ainda está vivendo o efeito da política feita anteriormente, que ainda é um juros muito mais alto e que mesmo com essa manutenção de juros por parte do Banco Central de cortes, que é melhor do que o resto do mundo, né, semana onde muitos bancos centrais vão decidir, hoje a gente teve a decisão do Banco Central do Japão, por exemplo, que tomou um sentido diferente, né, do que as demais economias. A Austrália decidiu manter, a Europa deve manter também, e o Fed também deve manter, que é a expectativa, ali o consenso também sobre política monetária americana, mas de olho no sentido, né, quando que o Fed vai sinalizar esse possível corte, esse possível início do ciclo de cortes, que vai ditar também o ciclo aqui do Banco Central brasileiro. Caso a gente tenha um cenário diferente para a política monetária americana, a gente poderia até mesmo vir ali a mercado ser precificado uma ou intensificação da magnitude de juros que está sendo praticada aqui no Brasil, ao invés de 0,50 pontos, um pouco mais, 75, porque a economia brasileira dá sinais aí melhores do que também as economias do resto do mundo em relação a preços, mesmo com
a frustração do número do IPCA, o qualitativo do indicador ele segue melhor. Então tem espaço, viu, Paula, para a gente discutir uma política monetária mais branda, visando ali final de 24, 25, que é o efeito que a política monetária brasileira vai ter agora, mas o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele é o grande empate, né, não só do Brasil, mas de todo mundo, de intensificar ou melhorar a condição de juros aí praticados na nossa economia. Bom dia, Ariane. O IBCBR cresceu 0,6% agora no começo do ano. Muita gente diz que foi quase o triplo daquilo que era esperado. Os segmentos dos mais diferentes da economia têm dado sinais importantes de vitalidade, como o varejo, por exemplo, né? A senhora acha que nós temos possibilidade de crescer até que patamar aqui esse ano? E quando é que o Banco Central pode começar a olhar para isso com um pouco mais de preocupação, como quem diz assim, opa, essa atividade econômica aqui, agitada do jeito que está, pode gerar inflação em algum momento. Esse momento vai chegar em breve ou não? Bom dia, Rafael. Não só o IBCBR, como as pesquisas mensais também de setores muito importantes para a economia, como varejo, serviços. A gente teve essa divulgação também na semana passada dessas pesquisas e elas vieram mais fortes, né? Foram indicadores bem benéficos ali, até que ajudaram, né, a reter um pouco do mau humor do setorial, do micro para a Bolsa Brasileira, né? Agora, em relação ao impacto macro que isso deve ter na leitura, isso já começa a trazer um pouco mais de ânimo, um pouco mais de otimismo nos números iniciais agora, o primeiro PIB, né, a primeira leitura do primeiro TRI de 2024, e isso começa a preocupar, né, a autarquia monetária quando a gente começa a ver uma contaminação dessa atividade mais forte dentro dos núcleos de preços, que não é o que a gente viu no IPCA, né? Mesmo com a inflação um pouco mais forte, a gente teve um peso muito grande da sazonalidade por período, e quando a gente olha o qualitativo, que é a exclusão dos choques nos núcleos, a gente ainda vê uma inflação mais comportada, no sentido de desaceleração. Também é esperado início de ano preços um pouco maiores, né, devido a esse impacto maior. Então, não só a atividade está vindo maior do que o esperado, mas como os preços também estão vindo maior do que o esperado, que deve ser esse sentido de proxy, o que antecipa o quê, né? Que deve ser, na minha opinião, a atividade refletindo ali dentro de preços, mas ainda assim uma inflação comportada no sentido de núcleos, que é o principal que a gente tem que usar. Serviços subjacentes, que é uma categoria da inflação muito importante que o Banco Central usa, né, que é os serviços excluindo esses choques, né, iniciais agora de início de ano, e segue ali a trajetória gradual. A expectativa agora total para a atividade, a leitura final de 2024, acho que a gente está bem, todo mundo muito próximo ali dos 2%. Vale destacar também que início de ano a gente começa um pouco mais cauteloso sobre a atividade, então talvez a gente cresça um pouco mais do que essa expectativa de 2%, mas também vejo tecnicamente uma mudança de projeção do ano passado para cá, que foi uma discussão muito aflorada e acalorada no final do ano, onde os técnicos mudaram essa prática de começar o ano bem pessimista, porque a gente vem errando o PIB inicial de começo de ano há anos já, né? Então, esse ano todo mundo começou com o PIB um pouco mais elevado e realmente a atividade ela vem correspondendo neste sentido. Mesmo assim, se a gente olhar os números e os dados divulgados, a gente ainda continua bem mais pessimista, né? E quando eu falo a gente, são os técnicos que a gente faz essa projeção mais voltada para o macro, mas o mercado também veio mais pessimista na comparação de IBCBR, de PMS, de PMC, que foram os dados divulgados até agora relacionados ao primeiro mês, né, que tem uma defasagem grande. A gente está em março e a gente está olhando as pesquisas de janeiro ainda. Então, a atividade um pouco melhor, mas ainda assim os núcleos de preços mais comportados, o que não deve mudar a trajetória de política monetária neste momento para o Banco Central. Você vai colocar o Zé Maria Trindade na conversa também? Zé Maria, sua pergunta. É uma conversa boa, né? Ariane, eu dizia aqui que o Banco Central, essa caixa de ferramentas do Banco Central, parece só ter um martelo para reduzir a inflação, que é juros, né? Eu queria te perguntar exatamente, é só este instrumento que pode controlar a inflação, ou seja, enxugar a economia, ou existem outros? E a comparação atual do Brasil no cenário internacional com relação à taxa de juros?
Bom dia, Zé. Falando só de Banco Central, sim, tá? A política monetária via juros, né, a taxa Selic, ela é a principal ferramenta de controle inflacionário, é a mais eficiente historicamente da nossa política de juros e de preços, que tem grande efetividade, né? A questão toda é que é difícil para nós, né, a participação da população entender esse sentimento de que usar os juros é eficiente, porque a demora que ele tem para a efetividade na economia real é muito descasada, né? A famosa defasagem aí. Então é difícil, mas ela é a única ferramenta mais eficiente que o Banco Central utiliza, principalmente o Banco Central brasileiro, muito bem, né? Uma aula ali para o resto do mundo em relação à utilização dessa ferramenta. Agora, não é só isso que faz com que a gente tenha um controle de preço na economia, porque o Banco Central sozinho ele não tem essa capacidade. Na verdade, ele é o executor da política dentro, né, do nosso sistema financeiro nacional, do nosso âmbito macroeconômico, né? Mas se não for feita a tomada de responsabilidade, principalmente do governo, hoje a gente tem um impasse muito grande, que é o fiscal, o grande assunto do momento, e vai ser aí para os próximos anos. Esse vetor, por exemplo, tanto de volatilidade quanto de confiança, o balizador de confiança, se ele não for executado corretamente, ou seja, a política fiscal, a política cambial, no mesmo sentido, a gente não consegue só via juros ter esse controle de preços, né? Então tem que ter uma responsabilidade ali também do governo de executar as suas políticas no mesmo sentido de política de juros que o Banco Central está tomando. Senão a gente tem um descasamento, é como se a gente acelerasse e freasse a economia no mesmo sentido, e essas velocidades ali inversamente proporcional aplicada na economia, você tem um fator nulo, né? A gente não vai para lugar nenhum. Então, em relação a essa ferramenta de juros, sim, né? A resposta é sim, o Banco Central só tem isso que ele pode fazer nesse momento, ele fica dependente e também vai decidir pela sua política de preços de acordo com o que as outras políticas vão ser tomadas, né? A gente fica aguardando, então, boas notícias aqui para o Brasil, né, relacionadas à economia, queda na taxa de juros, dólar também. Vamos continuar acompanhando como essa semana vai se comportar. Ariane Benedito, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Nossa, tchau.